No fim do outono, numa pequena cidade onde o vento carrega as folhas secas pelas ruas estreitas, um jovem de apenas 18 anos pedala contra o tempo e contra o frio. Seu nome é Lucas, um garoto negro, órfão, que carrega nas costas não só o peso da bicicleta velha que herdou da mãe, mas também a luta silenciosa de quem sobrevive sem garantias. Lucas não tem uma vida fácil. Ele conhece cada pedaço daquele asfalto gasto, cada esquina daquela cidade modesta, pois é ali que faz suas entregas noturnas, na esperança de juntar o dinheiro para pagar o aluguel do quartinho apertado onde dorme sozinho. A bicicleta, que rende a cada pedalada, é o único legado que a mãe lhe deixou, e também sua ferramenta de trabalho, sua única chance de continuar. Mas naquela noite, algo diferente paira no ar. O frio parece mais intenso, as ruas mais vazias, e no ponto de ônibus, sob a luz trêmula do poste, uma figura chama a atenção de Lucas, uma senhora idosa, com olhos perdidos e passos hesitantes. Ela parece confusa, deslocada, como se o mundo ao redor tivesse apagado suas certezas. Enquanto o relógio avança e o prazo da última entrega se aproxima, Lucas sente o peso de uma decisão que vai além de sua rotina diária. O que faria você se, no meio do seu desespero, encontrasse alguém precisando de ajuda? Alguém que, à primeira vista, parece tão frágil e perdido quanto você? Essa é a história de Lucas, um jovem comum com um coração extraordinário. Uma história que vai mostrar como um único ato de generosidade pode transformar vidas, ultrapassar barreiras invisíveis e revelar segredos que ninguém esperava. Prepare-se para conhecer o poder da empatia e da coragem em meio às dificuldades, numa jornada que começa no simples ato de parar para ajudar. Naquela noite gelada, Lucas já sentia o cansaço de tantas horas pedalando pelas ruas vazias da pequena cidade. A pressão era enorme. Aquela última entrega precisava ser feita até meia-noite, senão ele perderia a única chance de pagar o aluguel do mês e, consequentemente, o teto onde vivia. O frio cortava a pele, e sua mente martelava a preocupação constante de onde encontraria forças para continuar. Enquanto seguia em direção ao destino, no ponto de ônibus à sua direita, algo chamou sua atenção. Sob a luz amarelada do poste, uma senhora idosa estava parada, sozinha e inquieta. Ela usava um casaco pesado demais para o clima, mas seu olhar estava distante, perdido no vazio. O vento frio brincava com seus cabelos grisalhos, que caíam em desalinho sobre o rosto marcado pelo tempo. Lucas freou sua bicicleta e olhou com mais atenção. Dona Cecília, assim viria a se chamar, parecia confusa, como se não soubesse onde estava ou para onde deveria ir. Passava as mãos trêmulas sobre o corpo, tentando se aquecer, e murmurava palavras desconexas. A cena mexeu com o coração de Lucas, que sabia o quanto a vida podia ser dura e solitária. Mas o relógio não parava, e o prazo apertava. Em poucos minutos, ele deveria estar na casa do cliente para fazer a entrega, garantir o pagamento e, assim, garantir seu lugar para dormir naquela noite. O dilema tomava conta de sua mente. Seguir em frente e garantir seu sustento ou ajudar aquela mulher que, naquele momento, parecia vulnerável e perdida? Apesar do medo de perder tudo, Lucas decidiu descer da bicicleta. Aproximou-se devagar e perguntou se ela precisava de ajuda. Dona Cecília não respondeu claramente, apenas apontou vagamente para uma direção. Ele percebeu que ela não conseguia se localizar sozinha. Aquela decisão simples, mas carregada de coragem, marcou o início de uma jornada inesperada, onde os destinos de dois mundos diferentes se cruzariam de forma surpreendente, mostrando que às vezes o que nos une é maior do que o que nos separa. O relógio parecia um inimigo implacável. Lucas sentia a pressão aumentando a cada segundo. Se perdesse aquela última entrega, não teria como pagar o aluguel e provavelmente perderia o único lugar que chamava de lar. Tudo o que tinha, sua bicicleta, suas entregas, sua rotina dura, estava em jogo naquele momento. Mas diante da fragilidade daquela senhora idosa, confusa e sozinha no ponto de ônibus, algo dentro dele mudou. Ele podia escolher seguir em frente, fechar os olhos para o que via e garantir seu sustento, ou desacelerar, arriscar tudo e estender a mão para quem precisava. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da coragem. Sabia que aquela escolha poderia custar caro, mas também sentiu que não podia simplesmente virar as costas. A generosidade dele falava mais alto que o medo.
Ele não era apenas um entregador tentando sobreviver, naquele instante, era um jovem capaz de fazer a diferença. Com voz firme, ele disse a Dona Cecília que iria ajudá-la a encontrar o caminho de volta para casa. Ela olhou para ele com olhos cansados, mas cheios de gratidão silenciosa, como se já soubesse que aquele gesto mudaria tudo. Eles partiram juntos, com Lucas empurrando a bicicleta e guiando a senhora pelas ruas frias e escuras. A cada passo, ele sentia a insegurança da senhora e sua própria ansiedade pelo que deixava para trás. Mas a decisão já estava tomada, não havia volta. Naquele trajeto, Lucas demonstrava uma coragem e uma bondade que poucos reconheciam. Ele sacrificava seu tempo, seu dinheiro e até sua segurança para cuidar de alguém que nem conhecia direito. Era um ato de humanidade em sua forma mais pura. Enquanto pedalava ao lado dela, a realidade pesada da vida de Lucas contrastava com a fragilidade delicada de Dona Cecília. E ali, naquela mistura de medo e esperança, começava a surgir algo maior. Uma conexão verdadeira que ultrapassaria as barreiras sociais e revelaria segredos escondidos por trás das aparências. Naquele momento, Lucas não era apenas um jovem tentando pagar seu aluguel. Era um símbolo de empatia, coragem e da força silenciosa que pode transformar o mundo. Uma escolha simples que mudaria tudo para ele e para Dona Cecília. A noite estava fria e o vento cortava o rosto de Lucas enquanto ele e Dona Cecília enfrentavam juntos o caminho até a casa dela. A bicicleta velha rangia sob o peso da entrega e agora da responsabilidade de levar uma senhora idosa e confusa por aquelas ruas desertas e silenciosas. Cada passo da viagem trazia novos desafios. O frio penetrava os ossos, a escuridão parecia ainda mais densa, e o relógio continuava a correr contra eles. Dona Cecília caminhava devagar, apoiando-se no braço firme de Lucas, que fazia o possível para mantê-la estável e protegida. A cada parada, ela olhava em volta com olhos tristes, perdidos, como se tentasse reconhecer pedaços de uma vida que, para ela, começava a fugir do controle. O coração de Lucas apertava ao ver aquela vulnerabilidade, sentindo a fragilidade da senhora que ali estava sob seus cuidados. No meio do trajeto, uma ladeira íngreme tornou o caminho ainda mais difícil. Lucas teve que empurrar a bicicleta com toda sua força, enquanto Dona Cecília respirava pausadamente, tentando recuperar o fôlego. A jornada, que parecia simples no começo, se transformava numa prova de resistência física e emocional para ambos. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento e pelo ritmo cadenciado das pisadas. Aos poucos, uma conexão delicada foi se formando. Lucas percebeu que aquela mulher não era apenas alguém a ser ajudado, mas uma pessoa que carregava histórias, memórias e um mundo inteiro dentro de si. O frio não era o único obstáculo daquela noite. O medo do desconhecido, a insegurança de Dona Cecília e a pressão constante sobre Lucas para cumprir seu compromisso criavam uma tensão que parecia pesar no ar. Mesmo assim, ele não desistia. Cada passo dado era um passo a mais rumo a algo maior do que eles próprios. Ao longe, as luzes da casa de Dona Cecília começaram a surgir no horizonte, oferecendo um vislumbre de esperança. A viagem longa e difícil havia criado uma ponte entre dois mundos tão diferentes, mas ligados pela mesma humanidade. Naquela noite, mais do que um simples trajeto, eles estavam trilhando um caminho de empatia, coragem e transformação. Quando finalmente chegaram à casa iluminada por uma luz suave, Lucas sentiu um misto de alívio e cansaço. Dona Cecília abriu lentamente o portão de ferro e parou diante da porta de entrada, hesitando por um momento. Ele observou o olhar dela, que agora carregava um brilho diferente, uma mistura de reconhecimento e serenidade. Ao atravessarem o hall da casa, um ambiente elegante e cheio de objetos antigos e valiosos chamou a atenção de Lucas. O lugar era muito diferente do bairro simples onde ele vivia. Ali, cada detalhe contava uma história de riqueza e tradição, algo que ele jamais imaginara estar conectado àquela senhora frágil que acabará de ajudar. Antes que pudesse dizer algo, uma mulher entrou na sala principal e se dirigiu a Dona Cecília com carinho e respeito. Era uma jovem cuidadora, que explicou a Lucas que aquela casa pertencia a uma das maiores fortunas da cidade, e que Dona Cecília não era uma senhora comum, mas sim uma bilionária reclusa, que optava por uma vida discreta longe dos holofotes. A revelação pegou Lucas de surpresa.
Por toda a vida, ele enfrentará preconceitos e dificuldades, acreditando que o mundo dos ricos era algo inalcançável, distante e diferente demais. Agora, ele estava diante de uma mulher que carregava uma fortuna imensa, mas que naquele momento parecia tão vulnerável e humana quanto ele próprio. Dona Cecília sorriu para Lucas, com uma gentileza que contrastava com as aparências externas. Ela explicou que, apesar de toda a sua riqueza, a idade e a confusão recente a haviam deixado perdida no mundo. E foi a coragem e o coração de Lucas que a trouxeram de volta para casa, mais do que qualquer riqueza material poderia fazer. Para Lucas, aquela noite se transformava em algo muito maior do que uma simples entrega atrasada. Era um choque de realidades, um encontro entre duas vidas que pareciam opostas, mas que agora se entrelaçavam de forma inesperada. A identidade de Dona Cecília revelava uma camada social profunda, onde a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na empatia, na solidariedade e na capacidade de cuidar do outro, independente de suas circunstâncias. Ao cruzar a soleira daquela porta imponente, Lucas foi recebido por um ambiente que parecia de outro mundo. O cheiro suave de flores frescas misturava-se ao aroma sutil de madeira antiga e tapetes luxuosos, enquanto quadros elegantes adornavam as paredes, contando histórias de gerações. Mas, apesar de toda aquela beleza, Lucas sentiu um peso diferente no ar, o peso das expectativas e das diferenças entre os mundos que agora se encontravam ali. Dona Cecília foi acolhida com carinho por seus familiares, que chegaram pouco depois, alguns demonstrando alívio, outros com expressões preocupadas. Havia na casa um burburinho contido, uma mistura de emoção e tensão, como se todos soubessem que algo havia mudado naquela noite. A senhora idosa, apesar da confusão e fragilidade que demonstrava, era claramente respeitada e amada por aqueles que a rodeavam. Enquanto isso, Lucas ficou à margem, sentindo o impacto do sacrifício que havia feito. Seu olhar se perdeu nas paredes decoradas, e a sensação de estar deslocado, quase invisível, apertava seu peito. Ele sabia que, ao ajudar Dona Cecília, havia deixado para trás seu único quarto, seu abrigo precário, para se tornar alguém sem teto naquela noite. O peso da escolha de Lucas parecia crescer naquele momento. Ele, que tantas vezes passará despercebido, agora enfrentava a dura realidade da exclusão social, mesmo estando ali, tão perto da opulência. A casa era um símbolo de uma vida que ele nunca imaginou alcançar, e a própria ajuda que oferecerá o colocava fora do lugar. Apesar disso, uma voz calma e gentil quebrou o silêncio desconfortável. Era seu Alfredo, o dono da mercearia do bairro onde Lucas às vezes trabalhava. Ele apareceu na porta com um sorriso acolhedor e um gesto aberto, oferecendo a Lucas um depósito nos fundos da mercearia para que ele pudesse passar a noite. Um gesto simples, mas que para Lucas representava mais do que um abrigo temporário, era uma prova de solidariedade e amizade em meio à adversidade. Naquela noite, Lucas se viu entre dois mundos, o luxo da casa de Dona Cecília e a humildade do depósito de seu Alfredo. Era o início de uma nova etapa, cheia de desafios, mas também de possibilidades. Ao sair da casa de Dona Cecília, Lucas sentiu o peso da noite pesar sobre seus ombros. O quarto que antes chamava de lar, o espaço apertado onde guardava suas poucas coisas, agora estava perdido. Sua decisão de ajudar aquela senhora idosa e confusa havia custado caro. Ele ficará sem teto, sem um lugar para descansar e se proteger do frio que não dava trégua. A realidade dura da rua o acolheu com seu silêncio cortante. O jovem sentiu o frio invadir seus ossos, não só o do inverno, mas o da incerteza sobre o que viria a seguir. Pedalar pela cidade já não era suficiente para garantir seu sustento. Agora, ele precisava encontrar um refúgio para se proteger da noite e da solidão. Foi quando seu Alfredo apareceu. O dono da pequena mercearia do bairro, onde Lucas fazia bicos de vez em quando, estendeu a mão numa demonstração de generosidade que parecia iluminar a escuridão daquela noite. Com um sorriso simples e acolhedor, ofereceu um depósito nos fundos da mercearia como abrigo temporário para o jovem. A rotina de Lucas mudou completamente. Agora, em um ambiente seguro e acolhedor, ele podia se concentrar nos estudos, retomando aquilo que antes parecia impossível. Dona Cecília, com sua experiência e generosidade, não apenas oferecia um quarto confortável, mas também apoio emocional e incentivo constante para que o jovem superasse as barreiras do passado.
Com o passar dos dias, Lucas começou a descobrir talentos escondidos, a cultivar sonhos que antes estavam guardados pela falta de oportunidades. Cada passo que dava em direção ao aprendizado era uma vitória pessoal, um sinal de que sua coragem e determinação estavam dando frutos. Ao mesmo tempo, a convivência com Dona Cecília ampliava seus horizontes. Ele via que, apesar das diferenças sociais e das circunstâncias, havia uma conexão genuína entre eles, baseada no respeito e na solidariedade. Essa nova fase mostrava que transformar a vida vai além do dinheiro, envolve empatia, apoio e a coragem de acreditar no outro. Lucas não estava mais sozinho. Sentia-se parte de algo maior, uma rede de cuidado que o impulsionava a seguir em frente mesmo diante dos desafios. E, aos poucos, aquela transformação que parecia distante começou a tomar forma concreta, abrindo caminhos para um futuro que antes ele só podia sonhar. Naquele espaço que agora chamava de lar, a esperança florescia, mostrando que a verdadeira mudança começa quando alguém acredita em você, e você, finalmente, começa a acreditar em si mesmo. Com o passar do tempo, a relação entre Lucas e Dona Cecília se fortaleceu, e o que começou como um gesto de ajuda se transformou em uma parceria sólida e cheia de propósito. Unidos pela vontade de transformar vidas, eles decidiram criar algo maior: a Fundação Jardim das Acácias, uma instituição dedicada a apoiar jovens em situação de vulnerabilidade e idosos esquecidos, promovendo dignidade, cuidado e esperança. A ideia surgiu das próprias experiências vividas por Lucas e Dona Cecília. Ele, um jovem que conhecia a luta diária da pobreza e da exclusão, e ela, uma mulher que, apesar da imensa fortuna, enfrentava a solidão e o isolamento. Juntos, entenderam que a verdadeira riqueza está em cuidar das pessoas que mais precisam, e que dar oportunidade é plantar um jardim onde florescem a esperança e a transformação. A Fundação Jardim das Acácias nasceu com um propósito claro: criar um espaço onde jovens pudessem encontrar apoio para seus estudos, cursos profissionalizantes e um ambiente acolhedor para se desenvolverem. Ao mesmo tempo, a instituição oferecia programas de convivência e cuidados para idosos, muitos deles abandonados ou esquecidos pela sociedade, resgatando sua dignidade e valorizando suas histórias de vida. Lucas assumiu um papel ativo na fundação. Sua experiência de vida lhe dava autoridade e empatia para se conectar com os jovens atendidos, inspirando-os a acreditar em suas potencialidades, mesmo diante das dificuldades. Dona Cecília, com sua estrutura e recursos, tornou-se a base que sustentava o projeto, garantindo que ele pudesse crescer e alcançar cada vez mais pessoas. O Jardim das Acácias rapidamente ganhou destaque na comunidade. Histórias de jovens que mudaram de vida, idosos que reencontraram alegria e famílias que foram acolhidas começaram a circular, mostrando o impacto real daquela iniciativa. Para Lucas, aquilo representava a concretização de um sonho: transformar a dor e a luta em algo que pudesse gerar esperança para muitos. Mais do que uma fundação, aquele espaço era um símbolo vivo da força da empatia, da solidariedade e do poder que uma simples decisão pode ter para mudar o destino de muitas vidas. Lucas e Dona Cecília provaram que, quando diferentes mundos se encontram com um propósito comum, o impossível se torna possível. Com o tempo, a ligação entre Lucas e Dona Cecília se transformou em algo muito maior do que uma simples amizade. Unidos pela vontade de fazer a diferença, decidiram criar a Fundação Jardim das Acácias, um espaço dedicado a apoiar jovens em vulnerabilidade e idosos esquecidos, oferecendo dignidade, cuidado e esperança. A inspiração para a fundação veio das próprias experiências de ambos. Lucas, que conhecia a luta diária da exclusão e da pobreza, e Dona Cecília, que apesar de sua imensa fortuna, enfrentava a solidão e o isolamento da idade avançada. Juntos, perceberam que a verdadeira riqueza está em estender a mão para aqueles que mais precisam. A Fundação Jardim das Acácias oferece programas que ajudam jovens a retomar os estudos, desenvolver habilidades e encontrar oportunidades de emprego. Além disso, promove atividades de convivência para idosos, resgatando sua autoestima e proporcionando um ambiente acolhedor onde suas histórias são valorizadas. Lucas assumiu um papel fundamental na fundação, usando sua história de vida como exemplo e inspiração para os jovens atendidos. Sua coragem e determinação mostravam que, apesar das dificuldades, é possível transformar o próprio destino com apoio e perseverança. Dona Cecília,
Com seus recursos e experiência, garantiu a estrutura necessária para que o projeto crescesse e alcançasse cada vez mais pessoas. Juntos, construíram um lugar onde a empatia e a solidariedade eram mais que palavras, eram ações concretas que mudavam vidas. O impacto da Fundação Jardim das Acácias logo se espalhou pela comunidade. Histórias de superação começaram a surgir, mostrando que a união entre diferentes gerações e realidades pode gerar transformação verdadeira. Mais do que uma instituição, a Fundação se tornou um símbolo de esperança, um exemplo de como pequenas atitudes e parcerias genuínas podem reescrever histórias e fortalecer o tecido social. Lucas e Dona Cecília provaram que, com coragem e coração aberto, é possível plantar sementes que florescem em um futuro melhor para todos. E você, já parou para ajudar alguém que precisava, mesmo quando tudo parecia difícil? Compartilhe sua história nos comentários. Se gostou dessa história inspiradora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar seu like com muito carinho.